Eu acho que a CGU demorou. Acho que demorou. E eu acho que essa é uma das questões que nós temos que, inclusive, tratar quando comparecerem na CPMI os representantes da CGU. Né? É um órgão do Estado, um órgão de fiscalização, tem que ter mais agilidade. CGU do Lula apenas demorou? Van Hatten revela o que ninguém quer admitir. Em Brasília, o silêncio começa a gritar. Marcel Van Hatten não poupou palavras ao questionar o que muitos evitam dizer. Será que a Controladoria Geral da União de Lula realmente apenas demorou? Ou existe algo muito maior por trás desse atraso conveniente? No centro da polêmica, um vídeo de Paulo Pimenta e o estranho sumiço do sindicato ligado ao irmão de Lula nas investigações. Coincidência ou cálculo político? Deixe sua opinião. Ela é essencial nesse debate. E vamos ao vídeo. Eu achei, senhor presidente, no início dessa reunião que eu concordaria com o deputado Paulo Pimenta, mas o ministro não apenas demorou, prevaricou e muito provavelmente as investigações ainda demonstrarão acobertou, porque sindicato do irmão do Lula ficou de fora no primeiro momento. Só depois que essa CPI foi instalada que a CGU decidiu tocar o processo contra várias outras entidades que não estavam. E o senhor, se tiver sorte, volta apenas para casa, porque deveria, na verdade, ir para outro lugar pela sua omissão, prevaricação e possível conivência. Eu quero iniciar aqui a minha fala, senhor ministro Vinícius Marques Carvalho, elogiando o corpo técnico, os servidores da CGU. Quero começar pela senhora Eliane Viegas Mota, que esteve aqui conosco e que fez um trabalho exemplar para ir atrás do roubo dentro do INSS. Fez um trabalho exemplar, apontou as irregularidades, fez pesquisa junto aos associados, mostrou o tanto que estava sendo roubado. Porém, senhor ministro, infelizmente ela não foi ouvida como deveria dentro da Controladoria Geral da União. E eu quero dizer isso com muita tristeza, senhor ministro, porque se ela tivesse sido ouvida antes, certamente nós não estaríamos hoje lamentando os milhões de aposentados roubados e os bilhões de reais desviados para carros de luxo, enquanto idosos, viúvas, deficientes físicos foram ao longo do tempo ficando sem remédio, sem alimento e até pereceram ao longo do caminho. Eu queria lembrar aqui ao senhor presidente, ao senhor relator, que está fazendo um exímio trabalho, que o senhor ministro aqui tem colocado a culpa no andar de baixo. Tem passado a responsabilidade por uma equipe que supostamente teria toda a autonomia, senhor ministro. Mas o senhor não está assumindo a responsabilidade que possuía de tomar as decisões corretas e a partir desta minha inquirição demonstrarei isso. Eu começo lembrando que o senhor disse ao relator da CPMI que perguntou para o secretário Ronald Balbi, e estou lendo exatamente o que o senhor disse, se já estávamos fazendo algum trabalho sobre o tema do INSS e os descontos associativos, e ele disse que sim, que tinha entrado no plano de auditoria de 23 para 24 fazer um trabalho de auditoria sobre os descontos associativos. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, o plano para 2024 está aqui. O senhor tem conhecimento, senhor ministro, que não está no plano de trabalho tratar de descontos associativos, sim ou não? O plano de trabalho foi publicado no site, se eu não me engano, no final está aqui, 23, o senhor tem conhecimento, não está no plano de trabalho. 24, e ele foi incluído no plano de trabalho. Não está no plano de trabalho, o senhor não está no plano de trabalho. Ele foi incluído no plano de trabalho. Senhor presidente, está no relatório de... O ministro falta com a verdade, não está no plano de trabalho o que o ministro diz que ouviu do seu assessor. E é muito confortável para ele, mas agora ele foi peremptório dizendo que estava. Não está, o documento está aqui, não está no plano de trabalho, senhor ministro. E o senhor passa a responsabilidade adiante para o secretário Ronald Balbi? Não, eu perguntei se o senhor sabe que não está, porque não está. Se o senhor disser qualquer outra coisa diferente, é porque o senhor não está faltando com a verdade. O senhor sabe que não está no plano de trabalho? Não estava no plano de trabalho, na versão que foi para o site. Isso foi me esclarecido logo de manhã, depois que os senhores levantaram esse ponto. Mas então... entrou no planejamento da CGU para 2023. Então foi adulterado o plano de trabalho. O plano de trabalho é aprovado e precisa ser publicado para todos. Foi adulterado, segundo o ministro, porque depois foi alterado. É isso, senhor ministro. Deputado, está até hoje, esse plano de trabalho foi impresso hoje, ministro. Por favor, qualquer plano de auditoria pode incluir novas auditorias ou tirar algumas auditorias. Isso é um plano. Ministro, o plano de 2023 para 2024 não incluía os descontos associativos, diferentemente do plano de 2022 para 2023 que se incluía. Isso não é verdade. Senhor presidente, não é verdade. Vamos adiante. Aí o senhor diz aqui
que a questão da Covaxin, que teve cautelar, foi, segundo o senhor achava, e eu já o corrijo porque o senhor achou errado, provocação do Supremo Tribunal Federal. Não. As cautelares foram por decisão do Corregedor Geral da União. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, quando o senhor soube mesmo do que estava acontecendo dentro do INSS? Eu soube que nós estávamos fazendo auditoria, como eu disse, em março de 23. Pois é. 23 ou 24? Eu sou 24, desculpa. Ok. Em julho de nós estávamos fazendo uma auditoria sobre o tema. Em julho de 2024, a senhora Eliane Viegas Mota disse que informou o senhor Ronald Balbi, o mesmo que estava mais preocupado com a imagem do INSS do que com o roubo em si, do fato. O senhor foi informado do fato por senhor Ronald Balbi? Que fato que o senhor está falando? O relatório que estava sendo feito, a pesquisa que estava sendo feita dentro da CGU. Sim, fui informado, já disse que sim. E o senhor instalou quando um par para tratar desse assunto? Bom, eu vou ter que explicar isso de novo. Quando foi? Só a data? Não, é porque eu falo a data, eu só crio o raciocínio que o senhor quer. Não, então eu vou dizer o seguinte, o senhor tem conhecimento de que no dia 17 de julho de 2024, a senhora Eliane Viegas Mota enviou ao INSS um pedido para que o INSS suspendesse cautelarmente o repasse dos descontos mensalidades associativas de 8 associações já visitadas pela CGU. O senhor tem conhecimento disso? Que ela teria pedido isso ao INSS? Exato. Eu não lembro desse fato, mas talvez eu tenha sido avisado sobre isso, mas eu não lembro desse fato especificamente. E o INSS fez o que a esse respeito? Se eu estou falando para o senhor que eu não lembro? Não, mas o INSS não fez nada, isso é público. Se tivesse feito, já não estava nessa situação. E se o INSS não fez nada, senhor ministro, por que o senhor, então, não decidiu abrir um par para tratar deste assunto dentro, no âmbito da CGU? Enquanto nós tínhamos já uma auditoria do TCU funcionando, nós já tínhamos o Ministério Público Federal movendo a ação judicial, nós tivemos em maio de 2024 um novo acordo do TCU, por que o senhor, eu repito a pergunta, não decidiu abrir uma investigação interna? Foram abertas investigações internas, sim. Quando? Desde o começo de 2024, pela CIPRE. Senhor presidente, o senhor está com a informação totalmente equivocada. O depoente não está tratando do tema com a seriedade que ele merece, porque o que nós precisaríamos ter visto... Eu esclareci a sua pergunta, o senhor não ficou satisfeito, não ouviu não é que eu não estou satisfeito. Os idosos continuaram sendo roubados, o senhor poderia ter tomado medidas cautelares, como foi feito na época do 2 milhões de idosos em 2019. Por que o senhor não deu cautelar? Quando vocês suspenderam as 4 entidades em 2019... Só um instante. Senhores, por favor. O senhor ministro Vinícius Marques de Carvalho deveria, naquela época, quando o INSS não deu retorno, é bom lembrar o que o ministro Sérgio Moro disse há pouco. Dentro da CGU, aqueles que roubaram os idosos estavam recebendo as informações, inclusive André Fidelis e o Stefanuto, que faziam parte do grupo de trabalho. Quando não houve ação do INSS, o senhor ministro, que gosta de passar a culpa para baixo, para andar de baixo, deveria ter aberto um par ou uma investigação preliminar sumária, senhor presidente. É isso que diz o decreto 11.129, no seu artigo 3º sobre o titular da corregedoria, e depois diz, senhor ministro, que é preciso incapacidade concorrente tomar atitude quando o órgão não faz o seu artigo 17, parágrafo 1º. O senhor deveria ter suspendido imediatamente, cautelarmente. Mas quando mesmo o senhor decidiu finalmente suspender as entidades, ou pelo menos algumas daquelas que foram citadas, que foram solicitadas pela... A suspensão das entidades... Pela membro da corregedoria? A suspensão das entidades foi demandada pela Polícia Federal durante o processo de busca e apreensão, e por isso teve uma decisão judicial concordando com isso. Isso não é verdade, presidente, porque a Eliane Viegas Mota, que deveria estar sentada na sua cadeira, porque ela sim mereceria ser ministra. Ela merecia ser ministra. Servidora exemplar. O senhor está aí, infelizmente, pelas suas vinculações políticas. Ela mereceria estar aí. Ela pediu de várias entidades, inclusive, senhor presidente, sabe de quais mais? Do Sindinap do irmão do Lula, tá? E da Conafer, que roubou mais de 800 milhões de reais. E sabe o que o ministro fez depois da operação da Polícia Federal? Não pediu para que fosse incluído o sindicato do irmão do Lula, nem a Conafer. Tem tanto dentre as entidades, não tem erro nenhum. O senhor aponte todos os erros. O senhor vai ter o tempo que quiser para apontar erros que quiser. Não tem nada. Senhores, na verdade, senhor presidente... Se houver mais interrupções, eu vou dar mais tempo. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten. Eu vou deixar Vossa Excelência, assim que ele terminar... Eu peço, inclusive, que a assessoria passe um vídeo, por gentileza. Agora, eu concordo contigo num aspecto. Acho que a CGU demorou. Acho que demorou.
E eu acho que essa é uma das questões que nós temos que, inclusive, tratar quando comparecerem na CPMI, os representantes da CGU. Né? É um órgão do Estado, um órgão de fiscalização, tem que ter mais agilidade. Não é possível que, diante de denúncias tão graves e da quantidade, do volume de denúncias que surgiam sobre esses descontos irregulares, descontos ilegais, e nós mesmos recebíamos essas denúncias, encaminhávamos elas para os órgãos de controle, tenha demorado tanto. Eu achei, senhor presidente, no início dessa reunião que eu concordaria com o deputado Paulo Pimenta, mas ele não apenas demorou, o ministro não apenas demorou, prevaricou e muito provavelmente essas investigações ainda demonstrarão, acobertou, porque sindicato do irmão do Lula ficou de fora no primeiro momento. Só depois que essa CPI foi instalada que a CGU decidiu tocar o processo contra várias outras entidades que não estavam. E agora vem aqui, senhor presidente, depois de idosos terem sido roubados, viúvas, deficientes físicos, tantas pessoas terem sido logradas pelo governo Lula, tentar passar para o andar de baixo a responsabilidade. Não, senhor ministro, o andar de baixo fez o serviço certo. Aliás, a Eliane deveria estar sentada na sua cadeira, ela deveria ser a ministra. E o senhor, se tiver sorte, volta apenas para casa, porque deveria, na verdade, ir para outro lugar pela sua omissão, prevaricação e possível conivência. Muito obrigado, senhor presidente. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.